Oi, gente. Então, hoje a aula vai ser de núcleo celular, por isso que tem essa imagem do DNA aqui sendo separado, sendo dividido. E o tópico da aula de hoje vai ser uma revisão da aula passada, um pouquinho de revisão do DNA, do papel do DNA, os tipos de núcleo que existem, a importância do núcleo celular, o envelope nuclear, nucleoplasma e cromatina, nucleolo, divisão celular inicial, assim, algumas noções. Vamos que vamos. Bom, para a revisão da aula passada, eu botei uns 4 exercíciozinhos para a gente poder fazer. São exercícios da FUVEST. Esse primeiro, ele apresenta para a gente uma estrutura de uma célula e pergunta quais são os componentes de cada uma dessas regiões que eles estão apontando. A primeira está se referindo à parede celular. Por que a gente já sabe que é parede celular? Porque eu já sei que isso está se tratando de uma célula vegetal, em vista que a gente tem aqui o vacúolo grandão, cloroplasto e mitocôndria. Desculpa. Então, a primeira, a localização 1 se trata da parede celular. O que tem na parede celular? Na parede celular a gente tem glicídio. Por quê? Porque a parede celular ela é feita de celulose, que é um polissacarídeo. A2, ele está apontando para a membrana plasmática dessa célula, que é composta por fosfolipídios, lipídios. Então, a primeira é glicídio e a segunda é lipídio. A gente já está vendo aqui que pode ser a letra A. A número 3 está se tratando do vacúolo. O papel do vacúolo está relacionado àquela regulação osmótica, de quando a célula está num meio que tem hipotônico, onde ela absorveu muita água, o vacúolo auxilia nesse equilíbrio. Ele tem muita água. Então, continuando, glicídio, lipídio e água, tá certinho. A número 4, essa bolota aqui, que é o núcleo. E o núcleo a gente tem muito o quê? Ácido nucleico. Então, a resposta é letra A. Já nessa outra questão, ele pede assim, ele tem dois tipos celulares e elas têm umas características diferentes. Por exemplo, na primeira, ele está apontando aqui, que essa organela aqui é a mitocôndria. Então, essa célula tem muita mitocôndria. Já na célula 2, ele está apontando que, além da mitocôndria, tem essas moléculas aqui, essas vesículas, que são essas organelas, são vesículas secretoras. Então, essa célula tem muita vesícula secretora. Diante dessa característica de uma presença maior de determinadas organelas, a gente pode tentar pensar na função que aquela célula tem. Por exemplo, a primeira é uma célula que tem muita mitocôndria. E a mitocôndria, ela faz a respiração celular. Então, ela gera energia para a gente, para a nossa célula. Então, a gente tem que pensar em tipos de células que precisam de energia. Já a número 2, ela tem muita vesícula secretora. Então, são células que secretam alguma coisa. São células que secretam hormônios, que secretam enzimas. E vamos lá tentar pensar. O sangue é uma célula que é uma célula que gera que precisa de muita energia. O sangue, ele é uma célula que primeiro, ele é degradado muito fácil. E, na verdade, o papel do sangue, dos glóbulos vermelhos, é transportar troca gasosa, sabe? Trocar oxigênio e gás carbônico. Não está relacionado à geração de energia. O osso precisa gerar energia? Sim, de uma forma tão alta como está apresentado aqui na questão? Não.
Músculo esquelético? Sim. A gente precisa o músculo precisa de muita energia para a gente poder se movimentar, para a gente poder ter a contração muscular, poder fazer os nossos movimentos. Na letra C, depois vem o pâncreas. Pâncreas é uma célula que secreta hormônios, que secreta enzimas, então tá certo, tudo ok. Agora, letra D, músculo cardíaco também, tá certo também. Osso, não, o osso não secreta muita coisa. Pâncreas não precisa de energia, ele é mais para secretar. Então, a resposta é letra C. A célula 1 pode ser apresentada no músculo esquelético, pois apresenta muitas mitocôndrias, organela que realiza a respiração celular, sendo necessária em maior quantidade para o processo de obtenção de energia durante a atividade celular. A célula 2 pode ser apresentada no pâncreas, uma glândula que secreta enzimas e hormônios, apresentando muitas vesículas secretoras. Agora, nessa outra questão, ele diz que o DNA extranuclear, ou seja, de organelas citoplasmáticas. Quais são as organelas que têm o seu próprio DNA? É o cloroplasto e as mitocôndrias. E aí ele fala que isso ocorreu em 3 organismos, numa planta, num fungo e num animal. Na tabela, quais alternativas cita corretamente a procedência do DNA extracelular obtido nesses organismos? Então, a letra A tem ribossomo. O ribossomo não tem seu próprio DNA. B, também tem ribossomo, também não tem. C, tem ribossomo, também não tem. Então, a gente está com dúvida na D ou na E. Só que na D, o fungo, ele tem mitocôndrias e plastos, mas o fungo ele é heterotrófico, então ele não tem plasto para realizar fotossíntese. Então, a resposta é a letra E. Planta tem mitocôndria e plasto, porque ela realiza fotossíntese e respiração. O fungo tem mitocôndria porque realiza a respiração. E o animal tem mitocôndria porque realiza a respiração. Então, a resposta é a letra E. O DNA extracelular ocorre em organelas endossimbióticas, como mitocôndrias e cloroplastos. Dessa forma, em plantas, encontramos esse DNA nessas 2 organelas. Porém, os fungos e animais somente em mitocôndrias, porque esses organismos são heterotróficos. Retículo endoplasmático. O complexo de Golgi são organelas celulares cujas funções são relacionadas. O complexo de Golgi. Então, se vocês relembrarem, o complexo de Golgi, ele é próximo do retículo endoplasmático. E ele tem até o lado da estrutura dele tem um lado cis e um lado trans. O lado cis é voltado para o retículo endoplasmático, que é onde ele recebe as proteínas recém-produzidas, porque o retículo endoplasmático, ele sintetiza proteína, o rugoso, e ele sintetiza lipídios, o liso. Então, o que acontece? No complexo de Golgi, ocorre aquele processamento e armazenamento de moléculas. Então, se a gente tem uma molécula que ela é composta por proteínas e glicídios, por exemplo, esse processamento de juntar essas 2 moléculas ocorre no complexo de Golgi. Ele pega a proteína e pega o açúcar e junta. Então, sobre as funções dessa organela, o que a gente pode dizer? Recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático? Sim. Envia proteínas nele sintetizadas para o retículo endoplasmático? Ele envia para o retículo? Ou ele recebe? Ele recebe. Recebe polissacarídeos sintetizados no retículo endoplasmático? O retículo endoplasmático, ele sintetiza polissacarídeo ou ele sintetiza lipídios e proteínas? Ele sintetiza lipídios e proteínas. Envia polissacarídeos neles sintetizados para o retículo endoplasmático? Não é para o retículo endoplasmático. Ele não envia para o retículo endoplasmático. Recebe monossacarídeos sintetizados no retículo e para ele envia polissacarídeos? Não, ele não é no complexo de Golgi que ocorre a síntese de açúcar.
É lá que ocorre o processamento. Os açúcares já estão formados, as proteínas já estão formadas, eles juntam. Então, ó, é a letra A. O complexo de Golgi, ele recebe proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. A associação de proteínas como glicídios, aí ele forma glicoproteínas, é um exemplo desse processamento. Então, ele recebe as proteínas, tá? Revisão do papel do DNA. Então, só relembrando rapidinho, o DNA é onde tem a informação genética. Por quê? Porque segundo aquela que a gente estudou na síntese de proteínas, o DNA, nas regiões dos genes, eles vão ser convertidos em RNA. Lembrando que essa codificação ela é feita pelas bases nitrogenadas, 2 nucleotídeos. Então, ó, o DNA é formado por adenina, guanina, citosina e timina, e o RNA é formado por adenina, guanina, citosina e uracila. E aí, o que acontece? Depois de ele ser codificado, ser transcrito em RNA, ele vai ser traduzido em proteínas. Eu coloquei aqui só para vocês lembrarem que a gente vai utilizar hoje. O que é um gene? O que é essa região do DNA que vai sintetizar a proteína? Ou que vai sintetizar RNA, né? Porque o gene, ó, região do DNA que pode ser transcrita em moléculas de RNA. Ou a maior porção do DNA relacionada a um efeito que pode ser detectado no organismo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como nem todo o RNA ele vai dar origem a proteínas, como a gente vai ver, por exemplo, o ribossomo. O ribossomo ele é formado por RNA e proteínas. Só que aquele RNA ribossomal não foi codificado em proteína. A estrutura própria do RNA foi utilizada para exercer sua função. Então, nem todo aquele RNA é convertido em proteínas. Aquele RNA ribossomal, o RNA ribossomal que vai dar origem a esse ribossomo, que sintetiza a proteína, ele foi produzido a partir de um DNA, só que não virou proteína. Então, gene é aquela porção do DNA que sintetiza RNA. Esse RNA, a maioria, na verdade, vira proteína e a outra pode continuar como RNA. Para a gente, então, continuar, né, entrar no meio do núcleo, eu coloquei essa frase aqui, ó. Entender a estrutura do núcleo e como os processos de divisão celular ocorrem nos eucariontes fornece os princípios básicos da perpetuação desses organismos. Todos dependem da reprodução, seja ela assexuada ou seja ela sexuada. Na assexuada, a gente cria aqueles clones, na sexuada, a gente tem a presença de gametas. Além disso, multicelulares dependem da divisão celular também para o crescimento, para a reposição das células e que morrem naturalmente. Por exemplo, como é que um bebê vira uma pessoa adulta? Através dessas divisões celulares. E o legal é que o núcleo, ele tem, sim, uma estrutura mais comum, mas existem células que possuem mais de um núcleo. Existem células binucleares, existem células anucleares. E eu vou definir com vocês isso. Ó. O núcleo é uma estrutura presente nas células eucarióticas e é constituído por um envelope nuclear nas células eucarióticas, né, porque ele precisa desse núcleo, pelo nucleoplasma, pela cromatina e pelo nucleolo. Vamos falar de cada uma dessas estruturas hoje. As células mononucleadas, como aqui é um leucócito, que é a célula dos glóbulos brancos, as células de defesa, a gente tem uma estrutura meio que diferentinha do núcleo, mas é um núcleo, é mononucleada. Na célula do muscular estreática, ela tem mais de um núcleo.
No paramécio, ela é binucleada, tem um macronúcleo e um micronúcleo, e nas células dos glóbulos vermelhos, ela é anucleada, a gente não tem núcleo na célula dos glóbulos vermelhos. Aí vocês estão se perguntando, né? Como assim? Vamos pensar um pouco. Aqui é a importância do núcleo. Nesse experimento, ele utilizou uma plantinha que é chamada de acetabulária. Acetabulária. Nessa plantinha aqui, é uma alga, na verdade. Nessa alga, o núcleo fica nessa umbrella aqui. Gente, desculpa. Nessa alga aqui, a gente tem a presença de um caulículo ou pendículo, dessa umbrella e do núcleo que está aqui embaixo. O que esses caras fizeram para poder entender a importância do núcleo? Eles cortaram a alga e dividiram. Então, essa porção está com núcleo e a outra está com a umbrella que não tem núcleo. O que aconteceu? A parte que não tem o núcleo morre. E a parte que tinha o núcleo regenera a plantinha, a algazinha. Por quê? Porque o núcleo tem toda a informação genética. Então, ele consegue organizar, ordenar toda a estrutura para aquele organismo poder continuar, poder se reproduzir, poder ter seu metabolismo normal. Outro exemplo foi com uma ameba, onde ele pegou a célula da ameba, cortou, uma porção tinha um núcleo e a outra porção só tinha uma região do citoplasma. O que aconteceu? A parte que tinha o núcleo conseguiu viver, dividir, reproduzir uma vida normal. A que não tinha, morreu. Por quê? Porque o núcleo, ele que ordena tudo. E aí vocês então estão se perguntando, se for assim, então como é que as hemácias não têm núcleo? Então, as hemácias, elas são originadas de uma célula chamadas células mieloides, presentes na célula, no osso da célula, na verdade, na medula, né? Vermelha, né? Como a gente fala. E elas se dividem, e elas que dividem e originam a nossa hemácia. Então, a gente pode dizer assim, ó, as células anucleares, elas vivem por um curto tempo e não se dividem, pois o núcleo está o material genético responsável pelo comando das atividades vitais para a reprodução. As hemácias, elas morrem em 120 dias, e a reposição delas é feita a partir da divisão de células nucleadas na medula óssea. E, além de comandar a divisão celular, o núcleo é responsável também por coordenar todas as demais funções, como a gente viu. Estamos vendo, né? Toda a importância dele. O que a gente tem aqui, então? A primeira estrutura que a gente vai aprender é do envelope nuclear. O envelope nuclear também é chamado de carioteca. Ele separa o material nuclear do citoplasma. A membrana externa, ela se conecta com o retículo endoplasmático e também possui ribossomos aderidos nele. O envelope nuclear também apresenta uns poros. Cadê os poros? Aqui, ó. Ele apresenta uns poros que delimita espaços dos quais ocorrem trocas entre o núcleo e o citoplasma. E cada poro é um complexo de proteína que regula o que entra e o que sai, que é o papel de uma membrana, né? De modo que ele controla. Então, a gente tem dentro do núcleo também, a gente tem o nucleolo, a cromatina, nucleoplasma, esses poros. Na membrana externa, a gente tem a presença de uns ribossomos, e é a parte que se conecta com o retículo endoplasmático granuloso. E ela possui duas membranas, ela é duas membranas de envelope nuclear. Ok. O que é o nucleoplasma? Citoplasma, nucleoplasma. Então, isso é aquela parte mais gelatinosa, como se fosse o citoplasma, mas é a parte gelatinosa do núcleo. Então, ele é constituído por ATP, enzimas e íons. E o que é cromatina?
Cromatina consiste num DNA associado a proteínas, ou seja, mais precisamente histonas, que vai dar origem aos cromossomos. O que vocês estão vendo aqui nessa figura? A gente tem aqui o DNA. Esse DNA passa a ser enrolado. Por quê? O DNA, na verdade, ele é finíssimo, mas ele é grande. Ele chega a ter quase 1 metro. Imagina isso entrar na célula. Então, o que ela faz? Ela condensa, ela organiza ele, de modo que ele possa permanecer dentro da célula. Então, como é que ele faz? Como é que faz isso? Ela organiza eles em proteínas, proteínas organizadoras desse DNA, que faz a estrutura, são chamadas de histonas. E quando elas estão... E quando tem essas regiões histonas e DNA, a gente chama de nucleossomo. E esses nucleossomos vão se juntando, como vocês estão vendo aqui, juntando, até formar a cromatina. E essas cromatinas vão se juntando, até formar o cromossomo. Então, se forem perguntado para vocês o que são cromatinas, cromatina consiste no DNA associados a histonas e nucleoproteínas, que é a estrutura que forma o material que forma o cromossomo. Cromossomo é aquela estrutura de DNA, proteína, que está dentro da célula, do núcleo. Então, vamos. O que é agora... como é que é feito isso? Como é que tem nesse cromossomo? Ao longo das moléculas de DNA, estão localizados aqueles genes que vão dar origem ao RNA, responsáveis pelas características hereditárias. Cada gene é transcrito em moléculas de RNA que passam pelos poros do envelope nuclear para o citoplasma, onde ocorre a síntese de proteínas. A gente está vendo aqui a estrutura de um cromossomo e aqui uma região que já está menos condensada, onde a gente pode ver o gene. É na interface, é na intérfase, que é o período que a célula não está em divisão, que ocorre a transcrição de genes. Porque, por exemplo, você imagina a célula está tendo que se dividir e aí ela ainda está querendo transcrever, se especificar, bababá, e tipo, num momento de divisão. A chance de perder o controle do DNA que vai para uma célula filha é muito grande. Então, para isso, a célula passa por um processo de condensação desse DNA para ela ter o controle do DNA que vai para cada uma das células filhas. Então, a transcrição, ela ocorre num período que a célula não está se dividindo. Por quê? Porque para ter a transcrição, você precisa acessar o gene. E esse gene não pode estar muito condensado, porque senão as enzimas que fazem a transcrição não vão conseguir acessar o gene. Ele tem que estar menos condensado. Consegue entender a lógica? Se a célula, se ele estiver muito condensado, ela não vai conseguir acessar o gene. Nessa fase, os cromossomos se apresentam como fios muito longos e finos, que são visíveis individualmente. Somente quando a célula entra em divisão é possível ver os cromossomos individualizados, pois ocorre sua condensação, de modo a formar uma estrutura mais curta e espessa. Assim condensada, a molécula de DNA do cromossomo deixa de ser transcrita e, consequentemente, cessa a produção das moléculas de RNA. Quando ela está condensada, não dá para dividir, né? Não dá para transcrever. Aqui a gente está vendo um empacotamento desse DNA. Primeiro, DNA puro, DNA com histonas, formando conchas, que são denominadas nucleossomos. Essas conchas se juntam, formando fibras. Depois, essas fibras se juntam e aí formam o cromossomo. Essas fibras de cromatina. Bora. Agora,
Se vocês veem nessa imagem de eletromicrografia, que é feita por um microscópio eletrônico, a gente consegue ver o núcleo e que tem regiões condensadas e menos condensadas. Esse é o núcleo interfásico, ou seja, em que a célula ainda não está se dividindo. E aí a gente tem uma região de heterocromatina, que é essa região vermelha, onde a célula está muito corada. Por que a célula está muito corada? O DNA, ele é feito de quê? Ácido nucleico. Quando esse corante básico, ele vai se ligar nesse conteúdo ácido. Quanto mais ácido tiver naquela região, mais corado aquilo vai ficar. Então, na heterocromatina, você tem muito DNA condensado. Se ele está muito condensado, ele está muito corado. Então, a heterocromatina corresponde às regiões mais coradas da cromatina, pois os filamentos estão mais condensados. E essa região em verde, a eucromatina, corresponde a regiões menos coradas, pois os filamentos estão menos condensados. E é na eucromatina que são os locais onde os genes estão ativos, onde pode ocorrer a transcrição. Porque eu falei no slide anterior, para ter transcrição, os genes têm que estar acessíveis. Se aquela região do DNA estiver muito condensada, com histona, na forma de cromatina mais condensada, fibras mais densas, a gente não consegue acessar o gene. Antes da célula entrar em divisão, ocorre a duplicação daquela molécula de DNA. Então, beleza, a célula já fez o que tinha que fazer, agora chegou na hora dela dividir, precisa se dividir. Qual é o primeiro passo que vai ocorrer? A célula vai entrar num processo de multiplicação do seu DNA. E cada cromossomo passa a ser formado por duas moléculas unidas em um local, que a gente vai falar depois. Cada metade do cromossomo recebe o nome de cromátide. Cromátide irmãs, que a gente fala. Ao longo das diferentes fases da intérfase e da divisão celular, a cromatina passa por modificações em sua aparência e função. Então, a gente tem aqui um cromossomo formado por cromátide, porque ele foi duplicado. Há no interior do núcleo uma região mais densa, não delimitada por membrana, que se cora mais intensamente com corantes básicos. Essa região corresponde ao nucleolo, local de intensa transcrição de um tipo de ácido nucleico, o ácido ribonucleico de RNA. Essa síntese ocorre em certas regiões de determinados cromossomos, denominadas regiões organizadoras de nucleolo, onde ocorrem genes responsáveis por esse processo. Eu posso até mostrar aqui para vocês que não estava aqui bonitinho. Aqui, ó, um minuto, ó. Aqui é a região do nucleolo, que era essa foto que eu queria mostrar. Então, a gente tem aqui o nucleolo, que é uma coisa mais corada, mais intensa, porque mais densa, porque tem muita transcrição. Transcrição do RNA ribossomal, que vai formar o ribossomo, porque a célula precisa de muito ribossomo, porque proteínas é que exerce a maioria das funções dentro da célula, então ela precisa sempre estar sintetizando. E aí, ó, cromossomo, a gente tem aqui o DNA sendo produzido e depois ele vai ser liberado para formar o cromossomo, subunidade menor, subunidade maior, formando. E é isso. Grãos de riboproteínas. É a região onde sintetiza as partes do RNA ribossomal. Essa síntese ocorre em certas regiões de determinados cromossomos, denominadas regiões organizadoras do núcleo, onde estão os genes responsáveis por esse processo.
Aqui eu estou mostrando o ribossomo. Existem dois tipos de divisão. A mitose, uma célula dá origem a duas outras com o mesmo número de cromossomo da célula inicial, e é o tipo de divisão realizado quando há reprodução assexuada e que ocorre ou que ocorre o crescimento dos organismos multicelulares e na regeneração de tecidos. Ou seja, a gente tem aqui um esquema na mitose. Uma célula 2N, ela forma duas células de 2N. Ok? De acordo com o número de cromossomos, as células podem ser diploides ou haploides. As células diploides possuem pares de cromossomos homólogos, essa é depois. Já na meiose, a célula dá origem a 4, cada um com metade do número de DNA inicial, que é o que ocorre na maioria dos gametas. Numa célula que é diploide, o que isso quer dizer? Elas possuem pares de cromossomos que estão relacionados. Numa célula haploide, elas não possuem esse par de cromossomo, é só um cromossomo. E por que isso é importante? Porque os cromossomos homólogos, eles possuem genes relacionados. Então, por exemplo, esses dois rosas são homólogos, um é homólogo um com o outro, e esses dois verdes são homólogos um com o outro. E os cromossomos homólogos possuem genes relacionados aos mesmos caracteres, situados em posições correspondentes, que são chamados de locus. Por exemplo, esse locus aqui que está em vermelho, esses são cromossomos homólogos. Então, ele é definido, tem funções relacionadas. Não confundir cromossomos homólogos com cromátides irmãs, que surgem após a replicação do DNA. Isso aqui não são homólogos, porque, por exemplo, o ser humano, a gente vai ver agora, ele é diploide, então ele possui cromossomos homólogos, um herdado do pai e um herdado da mãe. E locus é a região gênica, onde está localizado os genes. A gente pode ver aqui, ó, e os alelos são genes diferentes. Por exemplo, a gente vai ver isso mais quando a gente desenvolver mais a genética, né? Mas, por exemplo, esses são mesmos genes, mas eles são um pouquinho diferentes. E aí eles passam a ser alelos. Por exemplo, azão, azinho, o alelo azão e o alelo azinho são genes relacionados, mas com certas modificações. Eu vou explicar melhor depois. Na espécie humana, por exemplo, as células que formam o corpo são diploides, e as células que se destinam à perpetuação da espécie são haploides, ou seja, os gametas. Cada ser vivo possui um número típico de cromossomos nas suas células. Por exemplo, no caso do ser humano, a gente tem 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, 46 cromossomos, distribuídos em 23 cromossomos homólogos. Ao sofrer mitose, cada célula vai originar também 23 pares de cromossomos homólogos, mantendo, portanto, o número de cromossomos da célula inicial. Na hora de formar os gametas, uma célula inicial diploide com 46, ela vai sofrer meiose, originando e permitindo que esses cromossomos homólogos se separem. Então, cada célula origina 4 com metade do número de cromossomos da célula inicial. Isto é, 23 cromossomos em cada uma. Certo? Quando ocorre a fecundação, um óvulo e um espermatozoide se unem, recompondo o número de diploides da espécie, 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. O esquema do ciclo reprodutivo da espécie humana, a meiose dá origem a gametas, com um cromossomo de cada par de homólogos. Na fecundação, os gametas unem-se, estabelecendo o número de 2N, típico da espécie. O zigoto sofre várias mitoses,
originando um novo indivíduo, quando cresce e pode se reproduzir sexuadamente, dando continuidade ao ciclo de vida. Na mitose, uma célula 2N dá origem a 2 células 2N. Ou uma célula N dá origem a 2 de N. Quando a haplódica, né? Então, diploide, você tem 2 N's, porque você tem pares de cromossomos homólogos. Quando você tem haploide, você não tem pares, só tem um cromossomo homólogo. Então, fica N. Na meiose, que ocorre quando você é um ser diploide, você vai formar 4 células com metade do número inicial. Então, N. 4 com N. Qualquer dúvida, a gente vai fazer uma revisãozinha na aula que vem. Na aula que vem, a gente vai dar mitose nas células animais. Mas sobre o núcleo, é esse que eu quero que vocês lembrem. O que é um carioplasma ou nucleoplasma? Que ele é presente de ATP, enzimas, íons, água. Carioteca, que é o envelope nuclear, com poros, e que é formado por 2 membranas, e que a parte externa tem ribossomos. Quantidade, então, DNA, o núcleo, ele pode ser tipo anuclear, exemplo, hemácias, binuclear, paramécio, giardia, multinuclear, fibras estriadas musculares. Ele é essencial para a sobrevivência, regeneração da célula. Ele é formado por DNA, proteínas. Ela pode ser eucromatina ou heterocromatina. Eucromatina é onde ela está menos condensada e que permite o acesso aos genes, ou seja, ocorre a transcrição. Quando ele está na estrutura de cromossomo, assim, todo condensado, é na época da divisão celular, onde a síntese proteica está inativa. Conjunto, e também tem cramonema, né, que é conjunto de cromatina em intérfase. Está mais desesperilizado, menos condensado, como a gente viu lá na figura. E está ativo. É isso. Eu gostaria que vocês revisassem, né, o que é cromátide, o que é cromossomo, o que é cromatina, o que é cromossomos homólogos, o que é cromátide irmã, o que é cromátide, né? O que são genes, o que é a carioteca, nucleolo, quais são os tipos de divisão celular, quando ocorre em cada uma e o que são locos. Mitose. Ela ocorre quando você está fazendo uma reprodução assexuada ou quando o organismo multicelular está crescendo. Meiose. Normalmente ela ocorre em gametas. É isso, gente. Obrigada. Qualquer coisa, estou aqui.